Minha amiga foi traída grávida. Isso mesmo. Ela foi traída enquanto ela estava grávida de 3 meses da filha dela. E eu quero contar essa história para vocês entenderem que às vezes uma situação dessa pode ter um final feliz. Então fica aqui comigo. Se você não me conhece, eu sou a Clau Tanaka, coach e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Nesse canal a gente está aqui para evoluir e expandir nossa mente. Vamos? O ano era o ano de 2000. Eu e essa minha amiga, nós ficamos quase grávidas juntas. Então, eu ia ter a minha filha em agosto, a dela em setembro. Então, estava muito próxima. A gente estava muito ligada, até por conta dessa gravidez. E ela chegou um dia na minha casa aos prantos. E eu não entendendo nada, essa mulher só chorava. Nós morávamos no Japão, tá? Então, tudo acabava sendo mais complicado. E ela começou a me contar que o marido dela estava tendo um caso. Falei assim, como assim um caso? Eu não estava entendendo nada. Porque afinal de contas, ele era uma pessoa tão correta, tão boa, que eu nunca ia passar na minha cabeça que ele estava tendo um caso com outra mulher, ela estando grávida. Mas foi exatamente isso que aconteceu. No Japão, para quem não sabe, nós trabalhamos pra caramba em fábrica e passamos o dia todo nessa labuta. Mas ele também tinha um trabalho que ele fazia à noite para complementar a renda, principalmente porque ela não estava trabalhando. Então, nesse momento, ele conheceu uma outra moça e ele se encantou perdidamente por ela. Quando ele se encantou por ela, ele começou a sair com ela, ter um relacionamento sexual com essa moça, mas até então a gente não percebeu nada e ela também não. Só que ele estava tão apaixonado que e a moça fazendo uma pressão para ele, ele falou que ele não queria mais continuar naquele casamento. Então ele falou para ela, foi honesto e contou isso para ela. Gente, o mundo dessa mulher desabou, como vocês podem imaginar. Eu não sabia o que dizer, mas desde essa época eu já era meio que uma mentora, uma coach. Então eu comecei a ajudá-la a ter calma naquela hora, a refletir com sabedoria, porque a coisa mais importante era ela cuidar dela naquele momento. E aí você pode estar falando, mas Cláudia, como é que um negócio desse pode ter um final feliz? Calma que vou te contar até o final a história toda, tá? Então, ela veio, me contou que ele já estava há um certo tempo com essa mulher e agora ele estava pedindo para ela se separarem. Ela falou: "Mas Cláudia, o que que eu faço da minha vida? Eu tô atônita, eu não sei o que eu faço, eu só choro, eu não como". Falei: "A primeira coisa que você tem que fazer é pensar em você e na criança. Independente do que vai acontecer com seu marido agora não é hora de pensar nele. O foco não é dele. Então, o que que eu vou sugerir para você? Vá para o Brasil. Tenha sua filha lá no Brasil, porque lá você vai estar amparada pela sua família, pela sua mãe, seu pai. Você vai estar abraçada. Eu acho que essa é a palavra. E aí ela falou: é isso mesmo, eu vou embora porque eu não vou conseguir ficar vendo ele se arrumar para encontrar com outra mulher, vendo ele o tempo todo e ele me desprezando. E ela fez isso, gente. Ela foi embora para o Brasil, veio para cá, né? No caso, a gente estava lá. Ela veio embora para o Brasil e aí ela começou a cuidar dela. A gente se falava praticamente todos os dias porque eu estava muito preocupada com ela. E, meu, aquilo era melhor do que novela, né? Porque eu estava acompanhando a vida dela mais dentro do que qualquer outra coisa. E aí ela chegou no Brasil, ela começou a se cuidar, ela foi numa ginecologista, numa obstetra, para poder ver como estava a gravidez dela, e ela começou a voltar a se centrar. Porque eu falei, trata primeiro da sua cabeça. Porque aguentar o tranco disso é uma coisa que enlouquece qualquer pessoa, você concorda? Eu estava enlouquecida lá, que nem era comigo, imagina ela. Aí ela pegou, falou, ok. Ela começou a se cuidar, ela começou a frequentar alguns salões para ficar mais bonita, para se sentir bem para ela. Porque, para todos os efeitos, o marido dela não via ela mesmo, né? Ela estava lá, ela estava aqui no Brasil e ele lá no Japão. Então, o que que ela fez? Ficou bem, se centrou, não implorou, não insistiu, começou a olhar para ela. E aí, nesse meio tempo, a moça aqui, lá no Japão fazendo pressão para que ele se separasse. Afinal de contas, né? Ela queria aquele homem para ela. Então, ele tinha que se divorciar o quanto antes, porque o sonho dela era casar com ele. O que que ele fez? Pegou e voou para o Brasil. Exatamente.
ele voou para o Brasil para pedir o divórcio. E, gente, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo a partir dessa situação. Para que você se divorcie de alguém, você precisava, pelo menos naquela época, estar há mais de 2 anos de corpos separados. Então você não pode entrar com pedido de divórcio imediatamente se você não conseguir comprovar para o juiz que você está há mais de 2 anos separada do outro. Como que eles iam estar separados se essa mulher estava grávida? Então, quando ele bateu para pedir isso, óbvio que ele foi orientado de que era impossível um divórcio e que ele voltasse com a mão abanando, entrasse só com o pedido de separação e aguardasse os 2 anos. Aí é que tá a grande coisa. Aí é que tá o grande tchan dessa história. Ah, se você não é inscrita aqui nesse canal, se inscreve, porque é o que eu quero fazer daqui para frente, é ter muitas histórias para que a gente evolua junto, para que a gente troque ideias e a gente realmente construa uma comunidade de pessoas que aprendem umas com as histórias das outras. Então, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada, tá? Então, o grande lance nessa história é que nesse momento que ele esteve no Brasil, ele viu essa mulher que ele estava deixando. Ele deu de frente com uma mulher que não estava choramingando, suplicando, fazendo, pelo amor de Deus, você é o último biscoitinho do pacotinho. Não, ela estava inteira cuidando dela e da gravidez dela. Ela estava belíssima, porque ela estava resplandecendo aquilo que a gente só pode fazer sair de dentro da gente. Ou seja, a essência dela. Ela estava com o alto amor dela, se cuidando, se abraçando, e não lá, sabe, se humilhando, que isso é muito típico de quando a gente está se divorciando, se separando, passando por uma traição, fazer isso. E eu tô falando porque eu fiz exatamente o oposto do que ela fez, tá? Quando eu me divorciei anos e anos depois. Então, mas essa é a história para outro vídeo. Agora, o que eu quero contar para vocês é a história dela e como tudo acabou bem. Então ele pegou, viu essa mulher, ficou impressionado porque ela estava calma, serena, bonita, cuidando dela, focada nela. Quando ele falou que ele ia se divorciar dela, ela falou: ok, sem problema. Ela simplesmente estava altiva, uma mulher realmente soberana. E eis que ele volta para o Japão e eu fiquei sabendo disso porque ele me contou depois. Ele olhava para aquela mulher do lado dele e ele falava: o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou trocando a minha mulher, as minhas filhas, porque ele já tinha uma filha e ele ia ter a outra, por essa outra mulher que eu nem sei quem ela é? E ele falou: era insano que eu vivia. E ele falava: Cláudia, eu não posso te explicar. Eu falei: eu nem quero saber. Ele falava: não, mas eu tô tentando explicar, não para você, mas para mim, o que eu tava fazendo da minha vida, porque eu não sei. Então, assim, ele não conseguia explicar o que estava acontecendo, ele olhava para aquela mulher e ele não sabia por que ele estava com ela, ele falou assim, e essa frase foi muito marcante para mim, que ele falava assim: eu tenho 1 hora de prazer, que é o tempo que eu tô na cama com essa mulher, e eu tenho 23 horas de tormento. Era isso que eu vivia. Eu falei, e ele falou: e não tem explicação, porque se eu te falar que tem explicação, eu tô mentindo, eu ainda não me encontrei. Mas eu sei que ele pensou muito e resolveu pedir perdão para a mulher dele. E aí é um outro drama que começa. Porque perdoar, gente, é um troço difícil. Perdoar é um negócio bizarro. O quanto ele é divino, o quanto ele é pregado pelos evangelhos, pelas igrejas, por todas as religiões, mas a gente tem uma dificuldade absurda de perdoar. E ele voltou para o Brasil de novo. E, gente, essa época é uma ponte aérea que eles estavam vivendo, sabe? Era ele para lá e para cá o tempo todo. E ele voltou para o Brasil antes da filha deles nascer. E ele veio para pedir perdão para ela. Aí ela me liga, ela fala: o que eu faço? Eu falei: opa, opa, opa. Eu não digo o que você faz. Eu quero saber o que seu coração diz. Eu falei: esquece o julgamento de toda a sociedade, esquece o que é certo ou errado para as pessoas, mas põe a mão no seu coração e vê o que seu coração está mandando você fazer. Ela respirou fundo e falou: eu amo esse homem, Cláudia. Eu amo esse homem do fundo do meu coração, eu amo a família que a gente construiu, mas eu estou magoada. Eu estou com muita, muita raiva dele nesse momento, por tudo que ele me fez sentir e passar. Mas agora eu tenho que, né? Minha filha tem que nascer.
Eu falei, pensa na sua filha e não decida nada, porque você não é obrigada a dar uma resposta rápida para uma questão complexa. Então, esse foi uma das sacadas que eu trago dessa história para minha vida. Às vezes a gente está passando por alguma coisa muito difícil, alguma questão muito complicada. E às vezes a gente está sendo pressionados para decidir rápido as coisas. E, gente, se Deus podia ter feito o mundo todo em um dia, ele levou 7, por que eu vou fazer isso tudo num dia? Não, você tem que dar o tempo ao tempo, aquele momento que você precisa se reconectar com o seu coração, com Deus, para saber o que você vai fazer. E foi exatamente o que ela fez. Ela falou: ó, vai ficando quieto aí, porque eu não tenho condição de decidir nada. E ele falou: o tempo que você precisar, eu vou ficar aqui do teu lado esperando você decidir. Então ele sabia que ele ia se sujeitar a uma situação muito difícil. Mas vai piorar, tá? Porque tem uma outra situação difícil que a gente não previa nessa história. Ok, ela teve a neném deles, ela nasceu uma lindinha e eles conseguiram combinar, entrar num acordo de que eles iam tentar salvar esse casamento. Para salvar esse casamento, não poderia ser à distância, um no Brasil, outro no Japão, certo? Então, o que eles fizeram? Eles decidiram voltar a morar juntos no Japão, que era onde a gente também trabalhava, todo mundo. Quando eles chegaram de volta lá, havia todo um julgamento dos amigos, um julgamento da sociedade, porque todo mundo ficou sabendo. E lá no Japão, gente, a gente é uma comunidade bem pequena, todo mundo meio que se conhece, principalmente porque assim, a comunidade brasileira que trabalha nas mesmas fábricas acaba meio que se interligando. Então, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia da história e todo mundo condenou esse cara absurdamente. Então ele estava carregando a culpa dele e o julgamento de todo mundo. Porque as pessoas, a gente geralmente tinha muito evento lá, era uma loucura como a gente tinha evento. E a gente se reunia sempre, festa de um, casamento do outro, batizado de filho, estava sempre reunido. E eles eram chamados. Nessa história deles serem chamados, ele sempre ficava num canto excluído. As pessoas não falavam mais com ele, era como se ele fosse um leproso. As únicas pessoas que continuavam falando com ele era eu e o meu ex-marido, porque afinal de contas a gente falava: se ela quer, ela perdoou, por que nós estamos aqui condenando eternamente uma pessoa? Nós não somos ninguém para isso. Então a gente continuava falando com ele, e foi por isso que muitas coisas que eu sei da história deles, eu sei porque ele também me contou. Então eu sabia a versão dela e eu sabia a versão dele, e os dois eu ouvia independente de qualquer coisa. Isso é uma das características que eu trouxe para o meu trabalho, né? Dentro do coaching, dentro das mentorias, dentro das terapias todas que eu faço. Porque eu não posso julgar as pessoas. Cada um tem sua escolha, cada um tem seus erros, suas sombras e suas luzes. Faz parte, tá tudo certo. Então, ele pegou e continuou lá persistindo, frequentando os lugares. Afinal de contas, ele não ia isolar ela e as meninas do convívio com toda a nossa comunidade. Então, eles continuavam frequentando tudo. Gente, eu sei que demorou muito tempo para ela conseguir esquecer. Teve uma vez que ela virou para mim e falou assim: eu acho que eu não sou capaz. Eu acho que eu nunca vou esquecer isso. E eu falei: mas a intenção é esquecer? Porque a intenção não é esquecer. Esquecer é impossível. Isso trouxe um trauma. E eu, como sou especialista em crenças, eu sei que você nunca vai esquecer de alguma coisa que te marcou emocionalmente muito fundo. O que acontece é que a gente pode desbloquear a crença que esse trauma trouxe pra gente, que essa emoção forte trouxe pra gente. Mas esquecer não é esse o barato. Então eu falei: mas espera aí, qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Eu trabalho meta com todo mundo, então desde aquela época eu já trabalhava sem saber. Falei: qual é a meta que a gente tem aqui? Ela falou: reestabelecer minha família. Eu falei: ok, sua família e seu casamento, porque você não está fazendo isso só por causa das meninas, ou tá? Ela falou: não, eu tô fazendo porque eu amo ele. Eu falei: sim, você ama de verdade ele, você está disposta a passar por cima do seu orgulho, da mágoa, das culpas, dos julgamentos e tudo mais para salvar esse amor? Ela falou: eu estou. Eu falei: e você está disposta a pagar o tempo necessário para que isso possa acalmar? Sabe quando você está
com um copo cheio de barro, que você joga o barro lá dentro e mexe? É isso que está acontecendo nesse momento da vida das pessoas. Eu sei porque eu passei exatamente por isso. Quando você está com um copo cheio de água barrenta se mexendo, o que você tem que fazer? Parar e esperar que esse barro abaixe. É a mesma coisa nessa situação. Então eu falei, você vai ter que dar tempo ao tempo, porque esse barro vai abaixar uma hora e a água volta a ser limpa. Só que tem um tempo necessário. E ela falou, eu sei e eu vou passar por isso. E eu decidi que é o meu casamento que eu vou salvar dessa história. Falei, ok. Eu sei que, gente, levou mais de um ano essa luta interna dela com as emoções, com os sentimentos, com os pensamentos. Hoje eu sei como funciona isso e se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, eu teria ajudado ela muito mais a desbloquear toda essa confusão na cabeça dela. Mas na época eu não tinha todo esse conhecimento, nem era formada desse jeito, então, mas eu fui ajudando como eu pude e ela conseguiu, com o esforço dela, com a persistência dele, com o amor dos dois, reconstruir essa família. São todas as pessoas que vai acontecer isso? Não, porque depende muito dos dois. Depende da força de vontade dessas duas pessoas de estarem juntas e reconstruir uma coisa muito mais forte. As nossas filhas, elas estão com 22 anos agora e eles estão juntos. Por isso que eu te falei que existe um final feliz nessa história. Existe, mas foi fácil? Não. Foi barato de se pagar? Não. Foi sem dor? Não. Foi sem luta? Não. Mas você está disposta a salvar tudo isso? Os dois estão dispostos a salvar tudo isso? Porque no meu caso foi completamente diferente. Se vocês quiserem que eu conte essa história do meu divórcio, para vocês entenderem dessa forma como eu estou explicando aqui, deixa nos comentários que eu vou adorar saber e aí eu posso preparar um material para isso. Mas não quero cansar vocês com as minhas histórias. Eu quero trazer histórias de pessoas que podem nos ajudar a enxergar diferente. Enxergar que o que é certo para um não é certo para o outro. E eu não estou dizendo que isso que ela fez é certo para você, talvez não seja. Mas assim, encontre o seu caminho e, sobretudo, veja onde o seu coração bate, porque ele tem a resposta certa. A única coisa que você tem certo aí dentro é o seu coração. E às vezes você fala que, o meu coração é burro, ele tá me levando para o lugar errado. Ele não está. É o ego da gente, são as máscaras, são os julgamentos e principalmente as crenças que carregam a gente para o lugar errado. O coração, ele é ligado lá em cima direto. É ele que traz a informação direto. É o GPS interno que Deus deixou dentro da gente, as nossas emoções, para guiar quando a gente está indo para o bem, para quando a gente está indo para o mal. Gente, eu espero que esse vídeo, que acho que ficou um pouco longo, mas eu queria trazer essa história porque é um aprendizado que eu trago para minha vida e fez muito sentido para mim. Então eu espero que tenha feito sentido para vocês. Então, gente, um grande beijo e até uma próxima.